Meus irmãos, nós estamos refletindo com a igreja o assunto, a fugacidade da vida humana. Só recapitulando, nós estamos ainda no primeiro ponto. Após o pecado, o ser humano experimentou o envelhecimento do corpo, pontuando algumas questões. E hoje nós vamos continuar no subponto B, que é sobre o fenecimento da existência através da morte biológica, que é a morte física. Começamos semana atrasada esse subponto, o que o ser humano experimentou após o pecado, e nem só uma rápida pincelada, mas hoje nós vamos pontuar mais alguma coisa, para com a graça de Deus adentrarmos já no ponto 2, que é o ponto que a gente, eu penso, talvez venhamos nos deter um pouco mais. Salvo se Deus não der inspiração de conteúdo, a gente terminar rapidinho. Olha, irmãos, dentro dessa letra B, o ser humano experimentou após o pecado o oferecimento da existência através da morte física. Isto aí ocorreu de uma maneira decrescente, mas também oscilatória. Não foi numa linha reta, foi uma linha oscilatória. Então, abra sua Bíblia aí em Gênesis capítulo 5, só para termos uma ideia. Isso aqui vai ser mais a título só de informação, termos uma ideia desta oscilação ocorrente da morte biológica nos seres humanos, e isso na geração ou na era pré-diluviana. E depois a gente vai ver o modo decrescente oscilatório da existência humana pela morte física na era pós-diluviana. Então abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 5. Gênesis capítulo 5. Eu vou ler alguns versículos, mas com a sua Bíblia aberta. E vocês vão tendo uma noção desta oscilação, certo, da morte do ser humano após o pecado ter entrado na terra. Então, Gênesis capítulo 5, versículo 5 diz: e foram todos os dias que Adão viveu 930 anos. Veja como Adão viveu muito tempo, 930 anos. E nesse tempo de vida dele, gerou filhos e filhas. Vale citar aquela questão que tem pessoas que ainda hoje perguntam na internet ou fora, com quem os filhos de Adão casaram, já que não se pode casar irmão com irmãos, não se pode casar hoje, não é correto, apesar de que a lei diz aí afora que estão querendo liberar isso aí. Olha, irmãos, eu não tenho nada notificado sobre essa questão agora pontuada, por mais que eu já pensei em pontuar, mas quem sabe eu posso pontuar posteriormente. Estão querendo fazer o novo Código Civil, entre aspas. Esse novo Código Civil, na realidade, ele vai ferir o existente. Por exemplo, casamento entre irmãos, entre filhos e pais, e assim por diante. Nesse suposto novo Código Civil, estão querendo aprovar isso aí e ampliar mais ainda, viu? Eu vou usar uma expressão chula, e a bagaceira ser ampliada ainda, até a questão de ter casamento com animais, isso é bestialismo. Então, o negócio está feio na intenção de homens que estão aí na Câmara, no Senado, enfim. É por isso, irmãos, que a gente
tem que refletir e parar para pensar em quem a gente escolhe para estar lá nos representando. Para estar lá, porque nesse novo Código Civil, caso seja aprovado, que Deus nos guarde se aprovado, mas caso seja aprovado, até mesmo as viúvas vão capengar, viu? As viúvas vão capengar, vão sofrer. Quem é casado hoje, se o marido morrer, a viúva não vai ter direito a receber nada. Se esse novo Código Civil controlar. Seu marido morrer, esqueça a pensão de INSS. Você não vai ter mais a pensão do INSS do seu marido, caso ele venha a falecer, né? Então veja, irmão, que eu vou usar uma expressão chula, que a bocada está feia. E esse novo Código Civil, ele está vindo aí para detonar. Por isso que eu recomendo vocês pesquisarem direitinho sobre essa questão do novo Código Civil que querem lá em Brasília aprovar. Então, estude, pesquise direitinho. Não seja como Maria vai pelas outras, não. Não, caso isso aqui eu vou seguir. Não, de jeito nenhum. Nós temos condições de estudar, de pesquisar, de termos uma peneira, figuradamente falando, para a gente botar os assuntos, sair peneirando e ver o que é que presta e o que não presta. Então, naquela época, quando Deus fez Adão e Eva, e eles procriaram filhos e filhas, alguém pergunta: quem foi a esposa de Caim? Com quem casou as filhas de Adão, os filhos de Adão? Inicialmente, irmãos, era-se permitido um casamento entre irmãos, porque como haveria a multiplicação dos seres humanos se Adão e Eva não tivessem o ajuntamento, viessem filhos, e os filhos iam casar com quem, pelo amor de Deus? Então, inicialmente, Deus permitiu. Com o aumento da população na terra, então isto aí foi bloqueado. O próprio Deus bloqueou. Quem levita sabe disso, lá na lei de Deus está escrito, na minha linguagem, que Deus bloqueou, que Deus não permitiu mais ter o ajuntamento corporal entre pessoas da mesma família. E isto, posteriormente, lá da nossa Constituição brasileira, foi corroborado. A nossa Constituição brasileira, nossa Carta Magna, até então não permite isso aí. Mas vamos orar para que esse famigerado novo Código Civil não seja aprovado de jeito nenhum. Deus nos guarde, senão o negócio está feio, vai ficar pior ainda. Então, com 930 anos, Adão gerou filhos e filhas com a sua esposa Eva, mas chegou a falecer. Depois diz no versículo 7 de Gênesis 5: e viveu 7, depois que gerou a Enos, 807 anos, gerou filhos e filhas. Então veja, 930 viveu Adão, 930 anos viveu Adão, depois 7 viveu 807 anos. Então veja que foi uma forma decrescente e também oscilatória. Mas vamos adiante. O melhor versículo 8, sobre 7. Todos os dias de 7 foram 912 anos. Foi porque eu grifei aqui e houve uma falha minha no grifamento aqui. Então 7 viveu 912 anos. Mesmo assim, foi menos do que Adão, que viveu 930 anos. Versículo 11: e foram todos os dias de Enos, e foram todos os dias de Enos 905 anos. Veja, já deu uma baixadinha oscilatória. Vamos aqui para o versículo 14: e foram todos os dias de Cainã 910 anos.
Então veja a oscilação, né, em tempo de vida. Isso antes do dilúvio, geração é a pré-diluviana. Versículo 17. E foram todos os dias de Maalalel 895 anos. Olha a subida que deu, oscilatória, né? Viveu mais do que Adão. Adão viu 930, já este camarada de Maalalel viveu menos, melhor dizendo, 895 anos, né? Maalalel viveu menos, 895 anos, corrigindo a minha fala. Versículo 20. E foram todos os dias de Jared 962, viveu mais do que Adão. Adão viveu 930, Jared 962 anos. Então veja, irmãos, que a questão do oferecimento da vida humana, após o pecado, sofreu esta oscilação. Deixa eu ver aqui mais aqui. Versículo 23. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. Veja o quanto baixou. Um viveu 962, já é. Quando chega em Enoque, 365 anos. Vamos mais aqui adiante. Versículo 27. E foram todos os dias de Metusalém 969, mais do que Jared. Versículo 31. E foram todos os dias de Lameque 777 anos e morreu. Então veja que já Lameque aqui deu uma subidinha, mas neste capítulo 5 a gente já percebe, irmão, essa questão oscilatória da morte entre os seres humanos, uns vivendo mais, outros vivendo menos. Não é diferente hoje, né? Só que hoje ninguém chega a esse tanto de anos, ninguém chega. Aí a gente pode analisar a questão do pecado, que não estava tão grande como no tempo de hoje. A gente pode analisar a questão da alimentação também, que não é uma alimentação como a de hoje. É só olhar para as pessoas do nosso tempo. Se eu for lembrar do meu avô, meus avós, bisavós e outros aí de épocas antes, a gente vê que eles viviam mais tempo. Agora a gente olha o que? A alimentação deles qual era? Uma alimentação diferenciada da nossa. Hoje, uma boa parte dos seres humanos gosta de tudo que já tudo industrializado, né? Como eu falei em um culto anteriormente, tempero industrializado, sazon, irmão, sazon não ganha nada, mas eu falando desse terrível. Sazon ali é um produto químico terrível, é veneno puro aquilo ali. Sazon, dizer que chega, nunca usou sazon, eu vou estar biquinho. A gente usou sazon. Mas quando a gente vai descobrindo as coisas, irmãos, a gente tem que deixar. A gente vai descobrindo que aquilo ali faz mal, o sazon é veneno puro, produto químico até umas horas, tempero químico, então a gente vai deixando. E hoje eu fui cortar o cabelo lá no carro, e a gente puxou uma conversa. E Cal falou, lembrou, já tinha ouvido e visto essa notícia na internet, mas não estava nem lembrado. Ele falou sobre a questão de uma carne genérica que querem fazer. Querem fazer uma carne genérica. Pegam os produtos para lá, colocam um corantezinho sabor carne e botar que nem um hambúrguer, irmão. Um hambúrguer é mais ou menos desse jeito. Na internet, no Instagram, tem um camarada que eu sigo, que ele mostra a questão de produção de alguns alimentos. E ele mostra como é produzido um hambúrguer. E o hambúrguer não ele é genérico. Ali não é original. Bota um negocinho lá
para ter o sabor de carne. E a gente pronto que se lambuza aqui dali, pelo amor de Deus. Mas não é original. Então existe um projeto aqui no Brasil. Há um grupo que querem estabelecer a carne genérica no Brasil. Porque tem alguns países aí afora que já fazem isso aí. Há alguns países aí afora que já fazem. E o Brasil, nós sabemos que é um país rico. O agro no Brasil é forte em questão de produzir carne, de ter criação de gado, exportar, botar para cá. Então o Brasil é forte. E estão querendo botar isso aí, irmão. Deus queira que isso não dê certo. Deus queira que não dê certo. Porque se der certo, a classe baixa é que vai capengar, é que vai sofrer. Só quem vai comer carne verdadeira é quem tem dinheiro. E a classe baixa vai comer carne genérica. Então, a gente é quem vai sofrer. Mas Deus queira que essa mazela nunca seja estabelecida no Brasil, como tem alguns países socialistas por aí afora. Então, Deus guarde nós, brasileiros, de nunca isto aí ser passado e ser realmente fecundado, gerado, produzido aqui na nação brasileira. Senão, a Deus uma carne original, meu Deus do céu. Deus me guarde. É bom comer uma carne original. Pelo menos quem tem quintal vai criar galinha para comer carne original. E quem não tem quintal, que Deus nos guarde, misericórdia. Então o povo naquela época vivia muito, irmão, por causa da alimentação. E o pecado também que não está, porque o pecado, irmão, contribuiu para o fenecimento da existência humana, para o tempo de vida aqui na terra. O pecado contribuiu. Por quê? O pecado contribuiu. Existem doenças sexualmente transmissíveis, e essas doenças que são provocadas, originadas pela relação sexual inconveniente, e aí passa, e muita gente vai pegando e vai morrendo. Eu não vou dar nome aos bois, né? A essas doenças chamadas ISTs, eu não vou dar nome a elas, é porque os irmãos sabem dessas doenças. Pesquisa, estudo. A geração nova estuda, vê isso aí na sala de aula. Há uma parte da geração antiga que não quer saber da existência do nome dessas doenças sexualmente transmissíveis. Por exemplo, a AIDS. A AIDS é originada disso aí. A ebola, já estou dando nome ao nome, até que é nome bonitinho, mas a doença é feia, né? A ebola também é originada de doenças sexualmente transmissíveis. E há outras mais feias ainda, irmão, que nem o nome é bonito dizer. Essas duas é mais ou menos bonitinho, mas o mal é terrível. E isso aí provocou doenças e faz o ser humano ter o seu tempo de vida diminuído. A ponto de que quem vai casar, quando se faz a consulta, eu quando casei, antes de casar eu e o Sheik, a gente teve que procurar uma médica, e a médica recomendou a gente fazer os exames de sífilis, não sei de quê, e até ela disse: mas doutora, olha, eu sou virgem, nunca tive, eu também disse: eu também sou virgem, nunca tive nem nada, né? Ela disse: não, mas tem que fazer do mesmo jeito. E a gente pegou e fez os exames, até porque também quem engravida também tem que fazer esses exames para resguardar também a criança, né? Então, infelizmente, doenças também diminuem o tempo de vida. Mas vamos adiante. Vamos olhar agora a geração pós-diluviana. Até então, a geração antediluviana, pelo que a gente viu aqui em Gênesis 5, vivia 900 e tantos anos. Deixa eu ver aqui, 777 anos e por aí afora. Mas aí veio o dilúvio. O pecado já estava, irmão, assolando a face da terra. O pecado já estava crescendo. Na minha linguagem, Deus já estava invocado com a raça humana.
Porque o versículo 5 de Gênesis 6 diz que Deus viu que a maldade do homem se multiplicou sobre a terra. A imaginação dos pensamentos do coração do homem era má continuamente. Diz o texto ainda aqui no versículo 11 de Gênesis 6: a terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. Então veja, irmãos, que o pecado assolou a raça humana de uma maneira tremenda. E até tanto, porque a gente sabe, é que havia a transmissão oral para as pessoas sobre Deus. Adão e Eva foi transmitindo oralmente para os seus filhos sobre a pessoa de Deus, para que eles pudessem ter conhecimento da pessoa de Deus, conhecer a Deus, experimentar o Senhor. Mas mesmo assim, o pecado que entrou na terra e começou a agir em todos os seres humanos na geração pré-diluviana, e aí aumentou de maneira assustadora o pecado. Agora Deus olha para a raça humana no versículo 5 e diz: então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém, os seus dias serão 120 anos. Veja que Deus aqui estabeleceu um tempo para aquela geração terrível se converter. Deus deu um tempo de 120 anos para aquele povo ali se converter, porque Noé foi chamado por Deus, designado para construir uma arca. Não tinha o equipamento que nós temos hoje para se preparar um navio rápido. Então todas as ferramentas eram rudes, e estava agora Noé com seus tecidos para construir a arca que Deus designou. O versículo 6 de Gênesis 6 diz que Deus se arrependeu de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. Olha, irmãos, Deus criou o homem para o adorar, para o servir, para o cultuar. Mas como o pecado cresceu de maneira assustadora, veja que Deus aqui se arrependeu. Esse arrepender de Deus aqui, os irmãos sabem, que não é o mesmo arrependimento nosso. Esse arrepender de Deus aqui fala de mudar. Deus mudou de pensamento, e agora ficou pesado o seu coração por ver a sua obra da criação completamente assolada no pecado. E Deus diz, versículo 7: vou destruir de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Então veja que até os animais também pagaram o pato, porque o pecado não atingiu somente a raça humana. O pecado também, irmão, atingiu toda a esfera da criação de Deus de maneira generalizada. Então todos seriam destruídos. Mas quando Deus olhou para a terra, Deus viu um homem chamado Noé, que achou graça e escolheu para construir a arca. E Noé foi pregando a palavra, que o juízo de Deus viria o dilúvio sobre a face da terra. Mas, irmãos, eles não acreditaram, como vocês sabem. Eles não acreditaram. Não chovia na época. Eles não sabiam nem o que era chuva. E Noé dizendo que havia, na minha linguagem, uma descarga, uma enxurrada de água sobre toda a face da terra. E ele disse: isso aí é doido. Esse velho é doido. Ele não está dizendo nada por nada. E construindo essa arca grandona aí, ele não tem juízo mesmo. O povo não creu na mensagem que Noé pregava sobre o juízo de Deus. E os irmãos sabem que a Bíblia chama Noé de pregoeiro, de mensageiro da justiça. Ele pregou a justiça de Deus para uma geração corrompida,
uma geração cheia de violência, uma geração cheia de maldade, e que seus pensamentos eram má continuamente. E ele pregou, até que chegou o tempo determinado de Deus. Quando chegou o tempo determinado, os animais adentraram na arca, Noé com sua família adentrou, Deus fechou a porta da arca. Quando menos espera, eles começam a ver o céu escurecendo. Alguém pode perguntar: pastor, mas se não chovia, o que é que acontecia na época? Como se regava como as árvores se mantinham verdes? A Bíblia diz que o orvalho vinha pela madrugada e regava toda a terra, né? Em questão de árvores. Então era o orvalho do céu que vinha. Mas quando de repente o céu escureceu e começou a chuviscar e engrossar, aí o povo vai para a arca, bate na porta, quem sabe: Noé, nos deixa entrar. Mas Noé não podia abrir a porta, porque quem selou a porta, quem fechou a porta foi Deus. E eles correram. Todos aqueles correram, porque não deram crédito à mensagem de Noé, o pregoeiro da justiça. Não é diferente. Olha, uma mensagem dessa aqui, a gente prega lá fora, e enfatizando essas questões de maneira aplicativa. Então veja que não é diferente dos dias atuais. Não é diferente. A gente prega que vai vir o juízo de Deus. E hoje eu postei um versículo do dia nos grupos da igreja. Eu postei justamente sobre o julgamento de Deus, que começa na casa de Deus e depois vai para lá fora. Primeiro o julgamento começa aqui, para atingir lá fora. Então observe, meus amados irmãos, que a gente pode pregar isso de maneira aplicativa. Enfim, o dilúvio veio, morreu muita gente, porque não creu na mensagem que não é pregada da parte de Deus. E agora Noé, depois de um tempo, sai da arca com seus filhos, com a nora, e começa novamente repovoar a terra. Aí sai repovoando a terra. Deus promete não destruir mais a terra com água, mas sim agora de outra maneira. É por isso que a gente vê o arco, vemos o arco no céu, e quando vemos, nos lembramos daquilo que Deus prometeu, a aliança de Deus, de não destruir mais a terra com água, né? O planeta Terra com água. O dilúvio, ele foi global. Ainda há um povo que combate dizendo que o dilúvio não foi global. O dilúvio foi parcial. Não, o dilúvio foi global, irmãos. O dilúvio foi global. Mas, né, infelizmente, tem gente que diz que não, foi parcial. Então, deixa para lá. Mas o dilúvio foi global, atingindo toda a face da terra. Mas agora saíram repovoando a terra, repovoaram, multiplicou-se as pessoas na face da terra, pós-dilúvio, e quando menos espera, o pecado não deixou o povo quieto. O pecado começou a agir novamente na vida do povo. Foi crescendo a ponto de que eles quiseram construir uma torre para chegar até o céu. Vamos construir uma torre aqui para chegar até lá no céu. Todo mundo falando a língua só. Olha que maravilha do céu. Tudinho entendendo, mas vamos construir. Eu disse: não, na língua não. Eu vou dar um negocinho para vocês aqui. Deus confunde as línguas, ninguém entende. Até um dia desse aí, eu acho que foi agora, quando eu fui a Marcel, de repente, um número desconhecido ligou para mim. Eu sei daqui, esse aí. Quando ligou, eu atendi e comecei a falar chinês. A pessoa desligou na hora. Pronto, desligou. Falei chinês sem saber e a pessoa desligou. Se de repente alguém querendo aí, já estou na minha voz para querer fazer pré-reparo comigo. Aí só fui falar chinês entre aspas, a pessoa desligou, já era. E naquela época todo mundo falava uma língua só. Por causa do pecado, da preservada do povo, aí Deus castigou. Então, todo mundo agora vai ter línguas variadas. Aí vieram as línguas, as leis. E quando abre a sua Bíblia em Gênesis 11, aí aqui a gente vai ver a questão da oscilação do fenecimento da vida humana pós-dilúvio.
Versículo 11. Isso é só tipo de conhecimento, mas tem ideia. Viver é bom, irmãos, mas infelizmente o pecado trouxe mais. Versículo 11 do capítulo 11, gente. Viveu 100, depois que gerou a fachada, 500 anos. Olha como diminuiu. 500 anos. E gerou filhos e filhas. Versículo 13. Viveu a fachada, depois que gerou a Salá. Cada nome bonito, né? E viveu a fachada, depois que gerou a Salá, 403 anos. E gerou filhos e filhas. E as grávidas, tem a juíza, não pode esses nomes muito invocado, né? Muito invocado. Pode ter um significado bonito, mas já pensou hoje uma mãe botar o nome do filho de Salá? Alguém vai falar salame. Não, mas já vai sofrer já bullying desde quando nascer. Misericórdia. A fachada, olha, que misericórdia. Mas a fachada viveu 403 anos. Versículo 15, Salá. Salá viveu, depois que gerou a Éber, 403 anos. Olha a oscilação. Vamos para o versículo 17. Viveu Éber, depois que gerou a Peleg, 430 anos, gerando filhos e filhas desse povo, viu? Versículo 19. Viveu Peleg, depois que gerou a Reu, 209 anos, gerando filhos e filhas. Olha a oscilação do tempo de vida. Versículo 21. Viveu Reu, depois que gerou a Serugue, 207 anos, gerou filhos e filhas. Versículo 23. Viveu Serugue, depois que gerou a Naor, 200 anos. Cadê uma baixadinha? Gerando filhos e filhas. Versículo 25. Viveu Naor, depois que gerou a terra, 119 anos. Olha, um viveu 200, o outro 119 anos. Olha a oscilação do tempo de vida na geração pós-diluviana. Deixa eu ver aqui. Versículo 32. E foram os dias de Tera 205 anos. E morreu Tera em Arã. Então veja, irmão, que o pecado trouxe este mal para nós, né? Diminuiu o nosso tempo de vida na face da terra, né? É bonito uma pessoa que está com 100 e poucos anos de vida. São poucos, raríssimos casos. Mas nós temos pessoas na terra que vivem mais de 100 anos. E perguntaram um dia, para que você já viu, perguntaram um dia a uma dessas pessoas o que fazer para viver tanto assim. E a pessoa disse: é somente não morrer. Somente não morrer para viver tanto assim. Mas a gente sabe que a nossa vida está na mão de Deus. E a gente tem que fazer a nossa parte. A questão da alimentação, a questão dos exercícios físicos, a questão, só relembrando aos irmãos, a questão de não ficar pegando alimentos industrializados. Tudo isso aí ajuda a minha pessoa e a sua pessoa a ter uma contribuição para viver mais tempo. Mas todos nós temos um tempo de vida aqui na terra. Isso vai ser sombra sem dúvida. Mas a gente tem que fazer a nossa parte. E outra coisa, irmão, eu estava lendo e veio na minha mente algo que eu estava lendo, que a água também é fundamental. Que eu não expus, até onde eu me lembro, eu não expus a questão da água. Mas a água é fundamental para nós, no questão do envelhecimento. Se a gente não ingerir uma quantidade exata de água, além de alguns prejuízos que vamos ter no organismo, a falta de água no organismo, ela contribui para o envelhecimento precoce. Então, eu não me lembro se eu falei isso, não lembro. Mas, vendo alguma coisa, então vem a minha lembrança disso aí, só para entender. Então, vamos ingerir água, para a gente não envelhecer rápido, né? Vamos beber água de acordo com a nossa necessidade limitada
para que não tenhamos problemas no nosso organismo e nem tão pouco é a gente ter um envelhecimento precoce. Nem tão pouco um envelhecimento precoce. Então a água é fundamental para nós. Então vamos lá adiante, irmãos. E diante disto, deste envelhecimento da vida humana ocasionada pelo pecado, na geração pré-diluviana e agora pós-diluviana, que é essa geração que a gente vive, né? Que nós somos uma geração depois do dilúvio. E a gente vê agora o tempo de vida que tem na face da terra. Uns vivendo 80, 90, outros vivendo 60. Isso mostra a oscilação do tempo de vida por causa do pecado. E rapidinho eu quero ver com vocês aqui como a morte física, que é a biológica, ela é vista na Bíblia. Abra a palavra de Deus aí em Hebreus capítulo 9. Abra a Bíblia em Hebreus capítulo 9. Eu ia acrescentar aqui, irmãos, como a morte, ela na linguagem bíblica, ela é anunciada. Mas eu acabei deixando só essa partezinha e parti posteriormente para o segundo ponto do nosso material. Hebreus capítulo 9, versículo 27. Hebreus 9, 27. Diz assim: e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Então, como a morte biológica ela é vista na Bíblia desse texto sagrado aqui, ela é vista como uma realidade inevitável. É inevitável a morte. Todos nós sabemos disso. Tem gente que dorme, quando amanhece, já era. Fulano, já era. Morreu enquanto dormia. Então a morte é inevitável. É inevitável. Hoje eu estava, lembrei de falar com um irmão que uma pessoa da família está passando mal, na realidade está esperando só partir. Uma situação muito crítica, delicada. Estava no hospital esperando talvez uma resposta para ver se ia ficar por lá mesmo, tomando um tramal numa altíssima quantidade para ver se diminuía um pouco as dores. O fígado já estava completamente já estragado. Outras partes do corpo, né, também comprometidos. Mas a idade desta pessoa, se não me foge, se eu não estiver enganado, esqueci, melhor dizendo, parece que é 94 anos. E eu disse para a pessoa: para nós, viveu pouco. 94 anos para nós é pouco. Mas, pelo tempo de vida, viveu muito. 94 anos de vida, irmão, é muito tempo. Mas para nós, que ninguém quer perder um momento de vida, pode estar com 150 anos de idade, mas ninguém quer perder. Não, deixa aí, a gente vai cuidando, vai zelando, direitinho e tal. Mas a morte é inevitável, infelizmente. A morte é inevitável. A pessoa sai, quando volta, já volta no caixão. Voa ali, dá uma volta, passa mal no meio do caminho, vai conduzida para o hospital, chega lá, não, já era, já partiu, não tem mais fôlego de vida. Infelizmente a morte ela é inevitável. E como eu disse semana passada em uma palavra introdutória, nós aqui desta parte do mundo, nós não somos preparados para a morte. A outra parte do mundo, eles são preparados. Quando nasce uma criança, eles já vão preparando aquela criança, com o passar dos anos agora, já vão preparando sobre a questão da morte. Já vão preparando. Tem culturas que quando alguém morre, oxi, é festa, é comida, é bebida,
é música, e dança, e ninguém chorando. É a cultura daquele lugar. A morte para eles não é um fim. Fica-se aqui material. Lá, talvez, não de uma maneira correta no pensamento deles, à luz da Bíblia, mas para eles tem algo melhor para a pessoa do outro lado. Mas a nossa cultura, nós não nos preparamos para a morte. Nós não nos preparamos. Quando eu tinha 9 anos de idade, como eu já disse mil uma vez aqui, eu nunca, como uma criança, me preparei para ver minha mãe partindo. Nunca me preparei. Nunca, 9 anos de idade. Quando aconteceu um episódio na sala de casa com uma mãe, e eu gritei, que pegaram a mãe depois que chamaram uma ambulância e levaram para o hospital. Como criança não podia visitá-la, mas eu ficava chorando, pensando na minha mãe, até que quando ela teve a vida fenecida aqui na terra, estava eu e minha sobrinha Silvia, sobrinha irmã, e chegou alguém e disse: queremos trazer uma notícia para vocês. A gente quer dizer a vocês que a mãe e a avó, apesar de ter Silvia como se fosse neta, tinha mamãe como mãe. Foi mamãe que criou desde 6 anos de idade, Silvia. E disse: eu quero dizer que ela está com sua irmã lá no céu. Ela foi para o céu. Então veja, no momento infantil eu absorvi aquilo ali. Eu já chorava antes e chorei no momento quando eu ouvi aquelas palavras. Então eu entendi que mamãe não estava mais aqui na terra, que ela tinha partido. Mas eu nunca me preparei para a mamãe, para a partida de minha mãe, nunca me preparei. Para a partida da minha irmã, nunca preparei. Eu tinha 5 anos de idade quando a minha irmã Solange faleceu. Eu estava em casa, minha irmã saiu. Quando minha irmã voltou, houve uma situação que dali ela partiu. Ela partiu. E ela saiu da rua, foi para a rua boa. Quando voltou, aconteceu o episódio e minha irmã morreu. Eu tinha 5 anos de idade. E essa imagem nunca saiu. 5 anos de idade, nunca saiu. A morte é inevitável. Diz o texto aqui, ó, que está ordenado, designado aos homens, aos seres humanos morrerem. Então a morte é inevitável. Faleceu minha irmã, 5 anos depois faleceu minha mãe. Anos posteriores, depois faleceu meu pai. E eu nunca estava preparado para isso. Eu nunca estava preparado. Passou-se anos depois, foi meu sobrinho, uma morte repentina, passou mal em casa. Quando eu chego de uma cerimônia fúnebre, recebo a notícia de chegar aqui. Vai vir fulano, vai vir aqui. Eu disse: hoje eu vou comprar caldo de cana. Eu fui, deixa eu passar aqui. Cresci na igreja com esse rapaz. Ele já era crente. E agora não. Sheila pega, me dá a notícia. Eu sempre não estava preparado. Acho que foi 1 semana antes que meu sobrinho mandou uma foto de almoçando junto, eu e minha família com ele em Maceió. A última vez que almoçamos junto. É isso aí. Aleluia! Mandei uma mensagem para ele no sábado. No domingo mandei o versículo do dia. Vou para a cerimônia, volto e recebo uma notícia triste dessa. A morte é inevitável. Nós não estamos preparados para a morte. Por mais que a gente saiba que aqueles que estão em Cristo, que estão servindo a Deus, vão para o céu, vai ficar com o Senhor. Mas nós não estamos preparados. Não estamos, ninguém deve estar, porque não está. Nenhum de nós estamos preparados para a morte. Mas nós sabemos que a nossa valia, estando com Cristo, os nossos, eles estarão com o Senhor. E quando a trombeta tocar, a gente vai se encontrar ou reencontrar com eles e viver eternamente com o Senhor. Mas, meus amados irmãos, por causa do pecado, a morte ela é vista como algo inevitável. Seja criança,
seja adolescente, seja jovem, seja adulto, não importa. Se foi um ser humano, está destinado a morrer por causa do pecado. Aleluia! O que resta a gente fazer? Pedir a Deus que aumente o nosso tempo de vida na terra, que Ele seja bondoso para conosco, misericordioso. Porque o que é que a gente pensa? Ou que minha mãe pensou, lembrando ela agora. Mesmo na cama, prestes a partir no meio do hospital, ela disse: cuide de Silvio, o caçula, cuide de Silvio, mesmo prestes a partir. Mas ela recomendando a minhas irmãs que cuidassem de mim. E o que é que nós pensamos? Por mais que o céu seja belo, maravilhoso, o que é que a gente pensa? A gente pensa nos nossos amigos, dos nossos familiares, dos nossos. Primeiramente, irmão, é dos familiares. Depois é que também a gente pensa nos amigos e outros. Mas em primeiro plano vem os nossos familiares. A gente vai viver. Eu vou dar um exemplo aqui. Nós pastores. Nós temos, de acordo com o estatuto e regimento da nossa igreja, nós temos a nossa jubilação. E o que é jubilação, pastor? Tem crente que não sabe. Olha, tem crente que nem sabe o que, eu vou chamar por nome, o que clodoaldo é aqui na igreja. Vou chamar por nome. Porque obreiros na igreja eu gosto de chamar pela função deles. Então, posso falar por nome em algum outro momento, mas nos cultos eu gosto de chamar pela função. Tem crente que não sabe nem o que clodoaldo é aqui na igreja. Olha aquele irmão da farmácia ali que eu não sei o que ele é na igreja. Ele é presbítero. Quem não sabe, Clodoaldo é presbítero da igreja. Os outros três que estão aqui são diáconos. E nós temos irmãos na nave da igreja que são auxiliares. Agora eu não sabe o que é. Não, eu não. Também se não soubesse, lá lendo eu já não sei, era demais. Mas olha, observe bem, que a gente, irmão, não quer perder nenhum dos nossos. A gente não quer. Mas quando nós temos os nossos aqui, a gente fica pensando, meu Deus, vai partir pastor tal. Olha, irmãos, eu vou recomendar a vocês: nunca ore para um pastor partir. Um dia, eu não sei, Deus lá sabe, mas um dia, se Deus mandar para Campos Frios um pastor de idade, a igreja receba com amor, com carinho, cuide do idoso. Então, se um dia Deus mandar, que eu não sei, né? Deus pode mandar, não sei. Se um dia Deus mandar, cuidem do velhinho, no sentido carinhoso da fala. Cuidem dele com carinho, amem, zelem dele. Ah, o pastor mandou um velho para cá, eu vou orar para ele morrer e Deus mandar um pastor novo para cá. Nunca ore pela morte de um pastor. A Bíblia diz aí em Provérbios que o que faz uma cova nela cairá. Então, não seja um coveiro, porque quem vai cair nessa cova é você. E um dia teve um pastor, eu vi da boca de um pastor sem juízo, dizendo que era bom que esses pastores idosos morressem, para que assim os outros de meia idade ou mais novos pudessem alavancar em alguns campos aí afora. Aleluia! Irmãos, eu nunca orei pelo falecimento de um pastor idoso. Nunca orei. Porque na minha mente, sabe o que vem? Primeiramente, se ele partir, ele estará com Cristo nas delícias celestiais. Mas e a família? Sentirá a ausência do pai, do avô, e assim por diante, do irmão, do esposo e etc. Os familiares sentirão a ausência. Então eu nunca orei, e se um pastor ou um crente ora, eu fico indignado por uma oração absurda dessa. Um dia eu conversei com um pastor e disse: tem pastor que chega a orar, esse sangue ele tem poder, tem medo.
Mas tem pastor pior, irmão. Um pastor desse é um pastor sem juízo. É um pastor louco. É um pastor demente. O que corre o risco da morte vir com uma foice. Olha, vem tu aqui primeiro e puxar o terreno. Agoreiro, irmão. Tem pastor agoreiro. Tem crente agoreiro. Não seja um crente agoreiro querendo a morte de pastor nenhum, não. Porque senão a morte personificada, ela vem com uma foicezinha e puxa você. Que nem tem um camarada aí no Instagram que criou uma página vestido de morte com uma foice. E quando passam uns cabas fazendo estripulia de moto, outras presepadas lá, ele fala, uma mostradinha. Seu dia chegou, é hoje. Então cuidado. Não seja um crente agoreiro, mostradinho não. Porque se de repente, uma mostradinha, seu dia é hoje. Então tenha cuidado. Não agore a morte de pastor nenhum. Ore para Deus aumentar o tempo de vida dele na terra. E se possível, ore Jesus, conscientize ele, conscientize a família a se jubilar. Porque eu tenho projetos feitos com Deus. Espero que Deus me ajude. Eu tenho projetos feitos com Deus. Espero que Ele me ajude. Não quero, irmãos, ficar um pastor no púlpito, dormindo, babando, roncando, de fralda geriátrica, sem saber o que está falando, parar no... O que eu estou falando aqui? Não quero ficar um pastor velho desse jeito, não. Eu quero chegar na velhice com a ajuda de Jeová, o sumo pastor. Quero chegar na velhice com saúde, com vigor, para viver o resto da vida que Deus ia me dar, com a minha esposa, com meus filhos, né? E com a neta que vai chegar, com a ajuda de Deus, né? Não esquecer da Safira, né? E com a netinha que vai chegar. E se Semaías casando, gerando um filho, semear para o filho, com mais outro mulher também. É isso que eu quero. Agora ficar um velho, na igreja, um pastor velho, dando trabalho, fazendo a igreja sofrer. Não. Eu estou me preparando, tenho 51 anos de idade. Eu estou me preparando de maneira psicológica, porque eu sei que eu tenho o prazer de estar aqui falando a palavra de Deus. Eu tenho o prazer de ver a igreja cheia. Eu tenho o prazer de, entre aspas, entenda a minha fala, de, entre aspas, fazer cobrança. Cadê você no culto? Ande no culto, venha para o culto, venha para a doutrina, venha para o culto de quinta-feira, venha para o culto de domingo, venha para a escola bíblica. Eu tenho prazer nisso aí. É uma cobrança boa. É uma cobrança boa. Só quem não gosta, não pode fazer nada. Mas para mim é uma cobrança boa. Venha para o culto. Venha. Mas eu estou me preparando para lá na frente, chegar no tempo certo, limitado, Deus atendendo o que eu fiz a Ele de pedido, chegar o tempo, não, vou parar, vou ficar cultuando a Deus em determinado lugar, não sei onde, vou ficar cultuando a Deus ali e ouvir, dar lugar para os mais novos trabalharem e servirem a Deus e a igreja. Mas olha, eu e você temos que ter ciência de que a morte é algo inevitável por causa do pecado. Aleluia! Mas eu oro a Deus, meu Deus, aumente meu tempo de vida na terra. Eu oro a Deus, meu Deus, aumente o tempo de vida da minha esposa, aumente o tempo de vida dos meus filhos, aumente o tempo de vida do gênero, aumente o tempo de vida dos meus familiares na família. Aumente, Jesus. Aumente, porque só Ele pode aumentar. Só Ele pode aumentar. A gente não pode acrescentar um pão ou um côvado, irmão, para a nossa estatura, quanto mais nosso tempo de vida. Mas só Ele pode. Aí vem a minha lembrança aqui, o caso de Ezequias, o rei. Adoeceu. Deus manda uma mensagem. Deus manda uma mensagem através do profeta para ele. Coloque a sua casa em ordem,
porque você vai morrer. Você vai partir desta. Coloque sua cara logo. O profeta sai. Ezequias do leito, vira o rosto na parede e diz a Bíblia que ele chora diante de Deus. Aleluia. E diz: lembra-te de que eu andei, lembra-te de que eu fiz, tudo no passado. O que ele fez, ele colocou no banco de Jeová. E quando chegou esse momento difícil da vida, ele disse: é hora agora de falar com Deus. Lembra-te de que eu andei, lembra-te do que eu fiz. Ele fez depósito no banco celestial. E quando ele chorou, falou para Deus o que ele fez, como ele andou, aí Jeová disse: profeta, vai Isaías, volta. E Isaías não tinha nem saído do palácio. Volte. Não dá, Jeová. Volta. Vai, irmão, há momentos que Deus nos manda voltar. Se lembra de Israel quando saiu do Egito? Diga o povo que marche, que vai avançar. Quando chega dentro do mar, diga o povo que volte. Mas não é para avançar, porque é voltar. Irmão, quando Deus manda, a gente tem que obedecer. Não tem para onde. É para avançar, mas tem momento que Deus manda você voltar, retroceder, porque alguma coisa Deus tem no negócio. E agora Isaías, Deus manda voltar. Volte Isaías. E leva uma nova mensagem para Ezequiel. Está certo, Jeová. Quando ele volta, entrega a mensagem. Olha, irmãos, no início da minha fé, eu aprendi que Deus não é garoto de recado. Deus não tem recado para ninguém, Deus tem mensagem. A gente nunca vai ver na Bíblia Sagrada dizendo que Deus mandou um recado. Não, sempre é mensagem, Deus tem mensagem. Recado foi a gente que criou. Recado foi a gente que... Deus tem um recado, mas Deus tem uma mensagem. Deus tem uma mensagem. Recado, isso é criação de pregador, irmão, para enfeitar. Pense num bicho, para enfeitar é pregador. Né? Gosta de enfeitar para querer fazer o negócio, né, de maneira, portanto, que não confronte a palavra de Deus, né? Mas é mensagem, irmão, né? Isso aqui não é um pecado, é um recado, não é pecado não, mas o correto mesmo é uma mensagem. Deus mandou uma mensagem. Qual foi a mensagem, profeta? Ele viu as suas lágrimas. Ele viu as suas lágrimas. Ele ouviu a sua voz. E ele vai acrescentar o seu tempo de vida mais 15 anos na terra. Então, Deus, irmãos, se o nosso tempo de vida for X, se Ele quiser, que é o dono da vida, Ele pode aumentar o nosso tempo de vida na face da terra. É Ele que pode fazer, somente Ele, porque a nossa vida está nas mãos dEle. Então eu oro para Ele aumentar meu tempo de vida, da minha família, dos meus familiares. Oro para Deus aumentar o tempo de vida dos idosos. Na igreja aumente o tempo de vida dos idosos. Dê aumento de dia para os idosos, com saúde, com vigor. Irmão Regis. Se não todo dia, mas várias partes, né, na semana, uma vez, 2 vezes no dia, várias vezes na semana, irmão Regis, manda uma mensagenzinha. Pai do Senhor, meu pastor, com uma vozinha fraca, trêmula, Jesus me abençoe, tá, não sei o que, tá. Aí eu digo: ô meu querido, a paz do Senhor, Deus lhe abençoe, dê vigor, dê saúde e muitos anos de vida. Quase é uma oração repetida, mas é uma oração sincera que eu faço, transmitida para ele. Tem uma irmã lá em Piaçaba do Sul, mais de 80 anos de idade. Essa idosa aceitou Jesus comigo lá em Piaçaba do Sul. Essa irmã, ela não sabe ler, bem idosinha, mas deve ter quase 85, 86 anos de idade. E ela ia para os cultos, irmão, bem devagarinho, para ir para o culto lá em Piaçaba do Sul. E hoje eu estou aqui em Campos Frios. Hoje eu estou aqui há 2 anos e quase 3 meses aqui com minha família. Mas vez por outra, essa irmã, ela manda áudio para mim.
Aí eu disse: Senhor, pastor Ciro, manda paz para a irmã Sheila, por menino, que Deus dê saúde ao Senhor, dê saúde a vocês. Espero que vocês estejam bem. Minha voz fraquinha, né? A dela, nasalguinha. E eu estou aqui, pastor. Está bem com sua família? Sua família está bem? A minha família está bem, graças a Deus, pastor. Ela já pegou para mim, já dá a resposta para ela da família dela. E quando eu ouço o áudiozinho, ele sabe, pastor, quando eu estou com saudade do Senhor, eu mando um áudio. Qual é a saudade? Eu mando um áudiozinho para o Senhor. Diz: pode ficar à vontade, irmão. Pode mandar áudio para mim. E a fala que eu dou, irmão, é a fala que eu dou para ela. Deus lhe abençoe, estamos todos bem. Que Deus lhe dê saúde, vigor e aumento de dias. Então eu oro, irmão, para que Deus aumente o tempo de vida dos nossos idosos na igreja. Oro para que Deus dê saúde, dê vigor. Quando eu vejo um idoso faltando, eu disse: não, alguma coisa aconteceu. Né? Sheila observa também. Eu não sou um bom observador, Sheila é mais do que eu. Mas quando eu vejo alguma coisa, não, faltou, né? a irmã. Às vezes eu esqueço o nome de alguém, eu quase esqueço. A irmã Zulei. A irmã Zulei, ela faltou nos cultos. Quando ela faltou nos cultos, Sheila percebeu, eu percebi, alguma coisa está acontecendo com a irmã Zulei. A irmã Zulei, ela está na doutrina, ela está aqui. Depois eu soube que a bichinha foi lá no hospital, estava querendo ver Jesus. Vendo o vídeo de Jesus, ele disse: não, fique aí. Fique aí. Não, gente, não, fique aí. E agora não é seu tempo, não, fique por aí. Quando eu soube, fiquei orando, ela ficou orando, outros irmãos ficaram orando. Então, vendo, são idosos que se esforçam para estar na casa de Deus. Tem idoso aqui que manda mensagem para mim. A irmã Dodó é uma das que manda mensagem para mim: meu pastor, eu não vou correr não, porque eu estou assim. Fique em casa, quando tiver boinha, a senhora vem para o culto. Deus lhe dê saúde. Então, são pessoas idosas que a gente vê, que se esforçam. Eu só estou citando esses aqui, mas tem outros, é lógico, né? Tem outros, mas que se esforçam para vir à casa de Deus. E quando não vem, para eles parece que é o fim do mundo, porque não veio para o culto. E já são pessoas que já têm um bom tempo de vida na terra. Um bom tempo de vida na terra. Mas o que a gente tem que fazer? Meu Jesus, aumente o tempo de vida dos nossos idosos, para que vivam mais, com vigor, com saúde, para vir para a casa de Deus. E outra, irmão, para poder orientar essa geração nova, para orientar a geração nova, para instruir a geração nova a andar na casa de Deus, a vir para a casa de Deus, a amar os cultos. Então, os idosos, eles têm esta capacidade de chegar e sair orientando aos mais novos. Vem, vá para os cultos, antes dos cultos. Foi assim que eu ensinei. Então, que cada um de nós oremos pelos idosos da igreja, os que estão presentes aqui, que vêm para os cultos, deles que andavam na escola bíblica, vou terminar, mas não andam mais por causa do condicionamento físico. E eu mesmo digo: fique em casa, venha na doutrina e venha para o domingo. Domingo e doutrina que estejam aqui, mas quinta e sábado, pela sua condição física, se for, fique em casa. Tem a live na quinta-feira, é transmitido. Mas se tiver com condições, eles venham. Que Deus abençoe os nossos idosos que tem abençoado. Que Deus abençoe a cada um daqueles que ainda estão com força nas canelas, irmão. Que dá para andar. Que dá para andar ainda. Porque quando vier a velhice e não puder mais, mas vai dizer: eu aproveitei a minha condição física, eu aproveitei, gastei e me deixei gastar indo para o culto da casa de Deus. Mas que